Olá, amados, graça e paz, muito bem-vindos a uma Célula em Família Mais. Nesta oportunidade eu quero convidar você a me acompanhar num tema bastante interessante, muito importante, que é santidade, a gênese do poder. No capítulo 4 da Epístola aos Efésios, versículo 25, nós encontramos a seguinte menção: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E também no capítulo 5, versículo 15, diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós encontramos nesta cita algo muito importante. Aí na Célula em Família eu convido você a ler do versículo 25 do capítulo 4 até o versículo 21 do capítulo 5. O texto é grande, hoje nós vamos trabalhar só com estes versículos, mas na Célula em Família eu peço que você, com o seu líder, leia esse trecho um pouco maior, que vai estar na nossa lâmina de estudo. Nós encontramos algo interessante quando a santidade ela é o começo do exercício do poder cristão. No próximo capítulo, no capítulo 5, nós vamos encontrar que Paulo ele trata sobre a armadura do cristão, ele trata sobre o poder, ele trata sobre o local onde o cristão exerce a sua luta, que são nas regiões celestiais. Mas anterior a este fato, a este evento, ele trata aqui sobre a santidade, que nos coloca em posições de poder. Não, o pecado ele nos introduz ele nos rebaixa da posição que Cristo deu para nós, e o pecado ele ocasiona espaço para que o diabo atue na nossa vida. Entretanto, a santidade ela nos posiciona em lugares de poder. Eu gostaria de usar o livro de Ezequiel 14, de Jeremias 15, onde nós encontramos citas de Deus falando sobre o testemunho de homens de Deus, de pessoas que viveram em santidade. Ezequiel 14 diz o seguinte, fala assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Aqui Deus está falando da condenação de um lugar, de uma cidade, mas ele usa como cita de autoridade 3 homens, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Ou seja, Deus coloca estes homens numa posição impressionante de autoridade. É Deus dando testemunho de homens santos, de homens de Deus, cujo procedimento de vida era um exemplo para os homens da sua época. Quando existe um pequeno diálogo na região celestial no livro de Jó, você encontrará o seguinte: Deus faz uma pergunta a Satanás, ele pergunta: observaste a meu servo Jó? Ou seja, queridos, é muito importante que entendamos que o mundo espiritual está olhando para nós, está olhando para o nosso procedimento de vida, está olhando para a forma como nós vivemos, e que esse procedimento de vida ele não é somente público, ele é privado, particular, íntimo. A santidade ele começa da nossa vida íntima até a nossa vida pública. E essa santidade nos coloca em posições de poder, em posições de autoridade. Um outro texto onde Deus dá testemunho de homens seus, ele fala o seguinte, Jeremias 15:1. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Deus está proferindo uma palavra de juízo e de condenação a um povo, mas ele menciona homens expressando a santidade e o exemplo e a importância que estes homens têm no reino dos céus. Não, ainda que Moisés e Samuel, grandes profetas de Deus, Deus nos coloca em posições, em lugares de autoridade
quando nós vivemos uma vida de santidade. Desde essa ótica, santidade é poder. Santidade é a gênese do poder, porque é Deus quem nos coloca naquele lugar. Não são lugares que nós alcançamos pela nossa força, são lugares que nós alcançamos pela santidade e Deus nos coloca naquele lugar. Eu gostaria de ler o que está escrito. O bom exemplo que damos como cristãos é parte muito importante da mensagem do Evangelho que propagamos, pois a força do exemplo acaba sendo maior do que palavras ditas. Mas também nosso exemplo tem o poder de mover os céus, visto que o mundo espiritual está atento às coisas que realizamos aqui na Terra. É muito importante que eu e você tenhamos essa consciência. O que nós fazemos no íntimo da nossa casa, no íntimo do nosso quarto, nas nossas vidas particulares ou nas nossas vidas públicas, está muito relacionado com o poder que nós exercemos nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo vai tratar dessa área de poder em alguns instantes mais, na nossa próxima lição de célula, nós vamos ver isso, mas nós começamos com a santidade. A santidade é a nossa qualificação maior para o exercício de poder. Não. Imagina você, quando Jesus falou de João Batista, ele falou, e ele mesmo é Elias. Não. Jesus deu testemunho de João Batista, pela vida de João Batista, pela santidade, pelo cumprimento do propósito que João Batista realizava. Não, Deus dá testemunho dos seus. E ao dar testemunho dos seus, Deus os coloca aos homens santos e piedosos, em uma posição tremenda de autoridade. Não? É muito importante, querido, que nós entendamos isto, não? Concluímos que ao buscar uma vida santa, abrimos uma porta para o poder de Deus em nossas vidas. E que a santidade engloba todas as áreas das nossas vidas, a área mais particular, íntima, até a área mais privada, até a área mais pública. Não? Você quer entrar num exercício de poder de Deus, você quer estar numa posição de poder, comece com uma vida de santidade. Comece com uma vida de santidade nas suas palavras, nos seus pensamentos. Não? O apóstolo Paulo ele trata o seguinte, irai-vos e não pequeis. Não? A ira é um sentimento que explode, obviamente, mas ele fala, não pequeis, não pequeis, não deis lugar ao diabo. Ou seja, ainda que você se ire, não cometa o pecado, não dê sequência à ira, não dê sequência ao ódio, não permita que Satanás entre na situação e tome ocasião e tire você do lugar de autoridade que Deus te colocou. É neste lugar de autoridade que Deus deseja colocar você, que Deus está colocando você. É nesse lugar de autoridade que o Espírito Santo vai usar a sua vida em poder, usar a sua vida em poder para testemunhar do Evangelho, usar a sua vida em poder para estender as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, usar a sua vida em poder para transmitir palavras de construção e de reconstrução de vidas, de almas, de casamentos, de relacionamentos. Não? É deste lugar de poder que o Evangelho do Senhor Jesus vai encontrar lugar na sua vida para se expandir, para fazer novos discípulos. Não há nada mais poderoso do que a pedagogia do exemplo. Nós ensinamos com o que falamos, mas nós ensinamos muito mais com aquilo que fazemos. Se falamos e fazemos exatamente aquilo que falamos, não há lição maior, não há lição melhor. Deus chama a sua igreja à santidade no desejo de usá-la em poder, no desejo de usá-la nas regiões celestiais, no desejo de recuperar a posição que a igreja tem de poder e de autoridade, mas uma igreja santa, uma igreja que é santa nos pensamentos, uma igreja que é santa nas palavras, uma igreja que é santa nos seus relacionamentos, uma igreja que é santa no seu trabalho, uma igreja que é santa no seu namoro, uma igreja que é santa em todos os procedimentos de suas vidas. Deus me chama a você e a mim a uma vida de santidade para o exercício de poder. E eu desejo muito que você, aí na sua célula em família, comparta motivos de oração, pedidos de oração, para que possamos enfrentar todas as situações de nossas vidas
desde a ótica da santidade. Lembre sempre disso, compartilha na tua célula, tenha como motivo de oração. A santidade é a gênese do poder. Que tenhamos todos nós uma excelente e uma abençoada célula em família. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.